Boa noite. É sempre um prazer renovador estarmos aqui de novo em Bezerra de Menezes para que juntos possamos tratar aqui um pequeno assunto do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trata sobre os falsos profetas. Também aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, que possam aproveitar e se decidir nesse momento em que todos nós possamos, numa mesma harmonia, buscarmos os ensinamentos divinos. Esse capítulo tem como título: Haverá falsos Cristo e falsos profetas, apesar que foca mais a respeito dos profetas. Então, primeiro, rapidamente, vamos entender o que se entendia por profetas. Todo o que nos apresenta hoje com respeito ao que seriam os profetas está mais ligado às revelações da primeira revelação e às revelações da segunda revelação. O termo profeta hoje em dia já está bem mais amplo, está mais dentro do sentido verdadeiro da palavra, como podemos assim entender melhor. Não atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, prever o futuro, e as palavras, tanto profecias como predições, elas se tornaram sinônimos. Já no sentido, podemos dizer assim, puxando mais para o lado teológico, evangélico, o profeta já tem um sentido mais amplo. É um vocábulo que nos traz um significado em que diz de todos aqueles que é enviado para trazer ensinamentos espirituais. É como se fosse uma missão que Deus determina para determinados escolhidos para que possam assim transmitir e revelar coisas ocultas, coisas espirituais, principalmente ligado à parte espiritual. E é exatamente aqui onde há esta recomendação do Cristo de que haveria muitos falsos profetas. E vamos compreender tanto quanto é comum hoje os falsos profetas. Só relembrando um pouco, no Antigo Testamento, os profetas eram usados de uma maneira muito intensa em todas as comunidades, principalmente ligado a Israel. Lá nós encontramos os profetas maiores e os profetas menores. São determinados os profetas maiores, aqueles que têm aqueles livros mais extensos, como Jeremias, Isaías, que também era considerado, Isaías considerado o profeta messiânico. Aí vem aqueles outros que escreveram um pouquinho, eram chamados de profetas menores. Estes profetas, geralmente, eles traziam aquelas mensagens dizendo que poderiam acontecer ao povo se não seguisse a Deus, e o que deveria fazer para seguir. Mas na realidade ali também havia muitos falsos que queriam tão somente agradar ao rei, porque se eles não trouxessem boas notícias para o rei e não falassem o que o rei que ele quisesse ouvir, eles seriam punidos. Então tinha que falar coisas boas ao rei. E hoje ainda se tem muito disso, como por exemplo na situação hoje atual, Um exemplo desse está sendo naquele conflito da Rússia com a Ucrânia. Mas como é que a Rússia, tão poderosa, tão forte, realmente está numa situação daquela? É porque os comandados do Putin, eles não podem falar mesmo a verdade. Eles mentem muito, dizem que o fronte está daquela maneira, mas não está, justamente porque ele não quer receber notícias ruins. E ninguém quer dar notícias ruins, então vai dar notícias falsas. Então isso
seria incluído dentro de todos esses que vão trazer ensinos falsos. Agora, por que naquela época existia tantos profetas? Evidentemente, eram épocas que o conhecimento era muito limitado. Poucas pessoas tinham conhecimentos. Hoje é diferente. Hoje nós podemos checar algumas informações. Nós temos liberdade de pesquisar, principalmente quem vive em países democráticos, pode pesquisar em todas as redes, né? Então acontece que você tem informações. E essas informações, elas são livres. É o que acontece agora com a inteligência artificial, que está tornando as informações ainda mais amplas. Então a necessidade dessa figura, como se apresentavam os profetas, se torna cada vez menos interessante, porque todos que buscam as informações, as mais variadas, vão encontrar. Mas antes não era assim. Antes, em cada aldeia, em cada vila, geralmente tinha aquele que detinha um pouco mais de conhecimento. E esse detinha um pouco mais de conhecimento de coisas que eram alheias àquele grupo, ele se tornava um profeta. No início aqui da colonização do Brasil, nós tivemos um exemplo que está nos livros de história, que ficou muito conhecido, né? Um dos bandeirantes, não estou lembrado exatamente o nome do bandeirante, né? Ele estava desbravando essas regiões aí do centro do Brasil, e de repente chegaram num local que tinha muitos índios e os índios hostis. E agora, como era que ele ia dominar aqueles índios, né? Então ele estava trazendo um líquido inflamável, né? Provavelmente devia ser álcool, aí colocou em uma bacia, um recipiente, colocou aquele álcool, aquele produto, né? Aquele produto inflamável, e colocou fogo, e aquilo pegou fogo. E os índios, né, ficaram ali todos entregues, porque pensaram, ele pode colocar fogo nos nossos rios, né? Então os índios deram o nome de Anhanguera, aquele bandeirante. Acho que alguns de vocês já estão lembrando o nome dele, eu estou esquecido que foi o nome bandeirante. Quer dizer, ele tinha um conhecimento e aquela comunidade não tinha aquele conhecimento. Então aquele ali tornou-se como se fosse aquele profeta, aquele que sabia o futuro, aquele que sabia as coisas sobrenaturais para aquele grupo que não conhecia. O mesmo acontece ainda hoje com muitas pessoas. Por exemplo, há pouco tempo aqui no Brasil, teve um caso que se tornou até, assim podemos dizer, de uma maneira, eu não sei como as pessoas ainda acreditaram naquilo, né? Assim que começou a Covid, um grande líder religioso aqui no Brasil, uma igreja muito grande, e isso inclusive saiu nas TV e tudo, ele pegou, abençoou os feijões e disse que aqueles feijões curavam a Covid, e vendendo, o Valdomiro Santiago, vendendo a R$1.000 cada semente. Entendeu? Quer dizer, muitas vezes as pessoas que estavam comprando não era nem porque dizer esse feijão cura, porque eu vou plantar, eu vou vender e vou reproduzir. Mas vejam, o exemplo do falso profeta, quando ele criou aquela narrativa e muitos levam aquela narrativa. Então, dessa maneira, se formaram os profetas. Tinha pouquíssimos que traziam revelações divinas. A grande maioria eram justamente pessoas espertas e que vendiam o chamado gato leve. Como conta-se, né, numa das histórias de uma revista que era muito conhecida, a Reader's Digest, que um grande estudo americano, ele foi fazer algumas filmagens numa região indígena. E era uma região que sempre chovia, não tinha aquela regularidade, às vezes não chovia, e ali era cena justamente dentro de um ambiente indígena. E dentro daquele ambiente indígena, né, tinha um pajé, tinha um líder que sabia das coisas que os outros não sabiam. E a equipe de Hollywood, eles tinham a preocupação de não montar todo aquele equipamento, né, e de
repente vinham ventos muito fortes, ou vinham chuvas, tempestades, e desmantelavam todo aquele trabalho. Mas informaram para ele que o líder espiritual daquela tribo, que inclusive tinha alguns figurantes da tribo, né, para se tornar mais reais as cenas, dizia: olha, ele sabe de tudo. Ele sabe se vai ventar forte nessa semana, ele sabe se vai chover essa semana, ele sabe de tudo. Ele sabe das coisas que acontecem em toda parte. E realmente estava lá o pajé, esperto, a equipe foi, conversava com ele, ele saía fora da tenda, pegava uma pena de uma aiga, aquela americana, colocava assim por alto, olhava, aí ele dizia: pode montar o equipamento, pode fazer a filmagem por 3 dias, por 4 dias, não vai ventar forte e não vai chover. E assim os diretores, todos aqueles da sonoplastia, todo aquele grupo montava todo o equipamento e trabalhava ali 3, 4 dias e realmente, dizia: olha, agora só 3, 4 dias. E estava tudo indo bem. Aí, certa semana, quando chegaram lá e foram lá, deu: pajé, vamos montar o equipamento. O que é que você nos disse? Podemos passar 3, 4 dias, uma semana com o equipamento montado para filmarmos. Ele disse: desta vez eu não vou poder informar. Tá? Mas por quê? Disse: não vai dar para informar. Mas por quê? Porque o meu radinho de pilha quebrou. Quer dizer, toda a informação ele pegava pelo rádio de pilha. Evidentemente, isso é uma parábola. Então, muitos hoje, por uma questão empírica, detêm determinado conhecimento e alguns agem como se fossem profetas. Outro exemplo muito atual: hoje, se uma corporação vai montar determinados empreendimentos numa cidade, geralmente contrata uma assessoria. Essa assessoria faz uma pesquisa ampla de conhecimento de todo o mercado, todo tipo de fluxo, todo tipo da questão de energia, tudo. E quando eles dão um ok naquele projeto, sabem que aquele projeto vai dar certo. Mas é porque eles sabem o futuro? Não. É porque eles detêm o conhecimento e sabem o que vai acontecer. Se hoje uma pessoa conhece um pouco, estuda um pouco de uma ciência hoje que pouco se estuda, mas é muito importante para todos nós, que é a chamada geopolítica, né? Sabe mais ou menos o que está acontecendo atualmente no mundo e pode ligar isto às questões espirituais, que fica fácil fazer essa ligação. Mas não é uma questão sobrenatural, é uma questão da observação e é uma questão também chamada de conhecimento empírico, que ele vai para cada região e para cada povo. Então, coisas que são conhecidas em uma região não é conhecida em outra. Então, quando aquelas pessoas que não conhecem determinados ramos, né, em determinada região, e chega outro de fora que domina aquele ramo, então eles se tornam muito prósperos naquele ramo. Um exemplo mais. Vocês ouviram falar muito no minério que o Brasil tem e que praticamente só o Brasil explora, outros muito pouco, e que será uma coisa do futuro, que é o nióbio. Já ouviram falar muito? O nióbio é dificílimo para fazer todo o seu beneficiamento. E o Brasil tem essa tecnologia. Mas como é que ele tem essa tecnologia? Há uns 40 anos atrás, um engenheiro alemão que veio morar aqui em Minas Gerais, começou a estudar e desenvolveu a técnica do trabalhar o nióbio. Nem todos tinham essa técnica. E um grande grupo do Brasil adquiriu, investiu e ficou praticamente com 75%, diz alguns, a 80% de todo o poder do nióbio. É só quem extrai, é só quem vende, que é o grupo Itaú, da holding Itaú. E o restante está com uma empresa alemã. Só que as outras empresas já fizeram de tudo para comprar essa participação. Mas é o seguinte, foi uma questão o quê? De conhecimento.
Então, e já no Antigo Testamento já dizia: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você não busca o conhecimento, você pode se tornar uma presa fácil dos falsos profetas. E esses falsos profetas não estão ligados só à religião, estão ligados a todos os ramos e também à religião, porque é onde se tira recursos, se tira dinheiro do povo da maneira mais fácil, sem pagar impostos e com um investimento muito baixo e com um retorno muito bom. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Uma pessoa que conhece um pouco de Bíblia, né? Então faz um cursinho de correspondência, qualquer coisa, e agora eu sou pastor. Eu chego aqui na Coab 3 e arrumo uma garagem. E nessa garagem eu vou fundar uma igreja. Se ele já tem um conhecimento de algumas igrejas evangélicas, já participa, já tem mais ou menos a ideia de como é, já tem algumas pessoas que gostam da maneira como ele ensina, e eles podem formar uma igreja. Pode formar uma igreja. Diz: mas essa igreja, se ele está tendo aqui um custo, nesse aluguel, nesse salão, de R$500, tem esse custo, como é que ele vai sobreviver? Bem, se ele ali trabalha e consegue 10 membros que ganham salário mínimo, devolvendo o dízimo, ele já vai ter um salário mínimo. Então, se paga aí R$500, 400, já sobra dinheiro. Isso hipotético, só que aí só tem o quê? Uma progressão, quanto mais aumenta menos. Mas aí vem o quê? Vem as ofertas, né? E isso é o que acontece muito nos chamados falsos profetas, e ali ele apresenta para o grupo que aquele ali é um trabalho de Deus, e que aqueles que estão ali colocando as suas ofertas, os seus dízimos, e fazendo trabalho para converter as pessoas, está fazendo um trabalho para Deus. E assim se multiplicam. Por que é que a Bíblia é uma só e existem tantas religiões? É exatamente por esse motivo. Porque é uma coisa que dá retorno. É uma coisa que dá retorno. Outras coisas que eu poderia falar, mas como nós estamos falando ao vivo para um grupo grande, né, eu não vou falar isso, né? Então, na realidade, quando se trata desses falsos profetas, toda a parte bíblica e ensino de Jesus mostra como vamos conhecer esses falsos profetas. E no próprio Evangelho sugere os versículos bíblicos. Então vamos ler esse primeiro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45. Então diz aqui o mestre: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos, ela não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aí, inclusive, eles perguntaram, já era Jesus respondendo, eles disseram: como vamos conhecer esses falsos profetas e falsos cristos? Pelos frutos. Conhece pelos frutos. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas chachas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então veja, Jesus aqui apresenta como vamos conhecer pelos seus frutos. Continuando aqui, em São Mateus capítulo 7, nos versículos 15 a 20, disse o Mestre Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaças. Conhecer-os-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecereis, pois, pelos seus frutos.
E continuando, em São Mateus 24, 4, 5, 11, 13, 23 e 24. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Porque aí começa a se ver, principalmente nesse meio, tantas coisas que levam para enganar o povo, tantas coisas que não condiz com os ensinos de Jesus, que muitos terminam esfriando da fé religiosa. Quando eu digo fé religiosa, e qualquer um diz, mas como pode? Como pode uma coisa dessa? E muitos acham que Deus seria isso. E muitos assim vão apresentando as suas teorias, as suas narrativas e assim levando muitas pessoas para o engano. O apóstolo Paulo, quando escreveu as cartas aos Romanos, disse que nós deveríamos prestar um culto racional. Então, em todos eles, nós devemos ser racionais. Nós não podemos agir de uma maneira sem questionar. O líder religioso, ou qualquer um outro que não se permite ser questionado e fica revoltado quando é questionado, já está mostrando aí um mau fruto, porque ninguém é dono da verdade. Isso é o que ensina o próprio Jesus. Se uma pessoa fica incomodada quando alguém lhe questiona, então já mostra que há maus intentos, porque nenhum pobre ser no mundo de provas de expiação pode ter a pretensão de dizer que tem a verdade. Verdade absoluta e conhece todas as coisas, não admite ser contestado. Então todos nós estamos no caminho de aprendizados. Isso pode ser aquele maior líder ou não. Então, na realidade, a pessoa tem que buscar um entendimento de que todos temos a aprender, mas de uma maneira bem racional, de uma maneira bem para entender. Isso é o que aconteceu com a comunidade daquelas, logo no início do desenvolvimento dos trabalhos apostólicos, que era a comunidade dos bereanos. A cidade de Bereia ficava perto de Tessalônica. E os tessalonicenses, eles foram ouvir as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, e ficaram maravilhados e aceitaram logo. Inclusive, a comunidade dos tessalonicenses cresceu muito, porque eles aceitaram logo. Viram coerência, e de imediato já foram aceitando aquela mensagem. E quando Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia, então eles pregou da mesma maneira, ensinou da mesma maneira aos bereanos, mas os bereanos foram mais prudentes, não aceitaram logo. Porque Paulo apresentava, através das profecias messiânicas, que o Cristo que foi crucificado lá em Jerusalém, ele seria na realidade aquele que as profecias apresentavam. Então os bereanos, eles não aceitaram, mas foram estudar as Escrituras para ver se era realmente daquele jeito. Depois que eles estudaram, aí disseram, esse tem razão. Então o que disse Paulo a respeito, inclusive está lá registrado nas cartas de Paulo. Ele disse que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque os bereanos escutaram, não fizeram críticas, mas foram pesquisar para ver se era daquela maneira, Então daí eles partiram para a aceitação. Então assim deve ser o quê? Com todos nós. É como nos ensinam, é como nos orienta o mestre Allan Kardec. Ele diz que é melhor nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira.
Porque muitas vezes uma mentira repetida já vai soar como se fosse uma verdade. Mas se nós formos prudentes, né, vamos pescar mais, estou entendendo desse negócio, antes de aceitar aquele ponto, buscar informações. Mas para isso é necessário entendermos as coisas. E só vamos entender as coisas pesquisando. E hoje tem muitas facilidades, mas muitas mesmo facilidades para pesquisar. Aí, uma certa vez eu estava fazendo uma palestra e estava mais ou menos dentro desse tema. E quando tem aquele momento, quando é seminário, né, que a pessoa faz pergunta, diz: mas como vamos saber nessa situação, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como somos mundo nesse contexto atual? Eu digo, é muito simples. Por uma questão de um conhecimento prático, a pessoa vai ver o que dá certo e o que não dá. Para o desenvolvimento da humanidade nessa questão espiritual. Aí eu digo, veja, por exemplo, o Espiritismo começou na França, mas a França estava num momento muito conturbado politicamente, ele prosperou no Brasil. E havia já essa profecia para o Brasil: coração do mundo, pátria do Evangelho. E daqui ele está saindo para outras nações. Então tem aquelas nações que ele cresce e desenvolve. Mas geralmente ele desenvolve o quê? Em nações democráticas. Hoje há uma comunidade muito grande espírita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também foi um dos grandes evangelizadores através do protestantismo para o mundo. Mas quando entra em países de ditadores, geralmente ele não desenvolve o quê? Porque tem determinadas percepções e o povo não tem informação, não pode pesquisar. Então você chega, por exemplo, em Cuba, praticamente não tem espíritas, um ou outro escondido. Na China, país grande como aquele, né? Inclusive já tem, né, alguns brasileiros lá de origem descendentes chineses que inclusive já colocaram para o idioma chinês, né, o livro da codificação que vocês encontram na Kardecpédia, mas mesmo assim lá são perseguidos. Venezuela nem se fala. Então a ciência começa a dizer, se nós estamos nos preparando para uma renovação, nós temos que ver os países que são mais abertos para conhecimentos, esses se desenvolvem mais. Os países que são mais fechados para o conhecimento, esses padecem. Mas a gente vamos sair dos países e vamos partir para as pessoas. O mesmo também acontece. As pessoas que buscam mais conhecimento, elas se desenvolvem mais em todos os campos, porque elas começam a questionar, elas começam a fazer perguntas, elas começam a dizer, eu acho que isso está certo, que não está. Começam a ter determinadas posturas. Fica mais difícil cair nas influências dos falsos profetas, tanto religiosos como não. Porque a pessoa diz, não, bem, eu vou ver esse negócio, vou pesquisar, vou analisar mais. Foi essa liberdade que tiveram os cristãos do primeiro século através dos ensinos de Jesus. Jesus não veio de ideologia, Jesus veio para a questão somente de transmitir a mensagem. E quiseram colocar ele na questão política. Ele dizia, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, não me interessa. Senhor, mas essa moeda está aqui escrito, é justo pagar imposto a César? Se ele dissesse é justo, dizia, não, ele está com os romanos. Se dissesse não é justo, estaria com os rebeldes judeus. Ele dizia, olha, o meu negócio não é material. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de Deus. Então é o seguinte, é a questão do livre pensamento. E isso vem através do conhecimento. Quem tem conhecimento vai se desenvolvendo em várias áreas, porque não vai ser vítimas de profetas e ficar como se fosse aqueles cavalos, né, ou burros, né, que botam na carroça e eles colocam aqueles, não sei como é o nome que fecha, né? Por quê? Para ele trabalhar mais forçado, né? Porque quando coloca aquele negócio nos olhos, ele vai ali no caminho, ele não vai se
desviado. Ele, quando vê uma torceira de capim bonita, ele não vai querer, né? Ele está ali só fazendo aquilo ali que o seu comandante quer. Então muitos ainda vivem dessa maneira. Está sempre naquilo que o seu líder espiritual, que o seu líder de comunidade, que o seu líder daquilo, aquela pessoa que eles têm como o seu modelo, vai sempre dirigindo. Então isso deixa de pensar. E quando deixa de pensar, a pessoa deixa de crescer, a pessoa deixa de desenvolver. Então é necessário abrir. E o que Jesus dizia, olha, cuidado com os falsos cristos, com os falsos profetas. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro profeta, não está ligando, vamos assim dizer, com as coisas materiais. O que ele olha é o espiritual. As coisas materiais não têm peso nenhum. Este é o primeiro ponto, né? Então hoje, muitos que estão ligados aí nesse ramo religioso, eles trabalham justamente pelo dinheiro. Tem organizações religiosas muito fortes, eu não vou dizer o nome aqui, eles deveriam ter um processo para mim, mas vocês depois vão manjar, que eles são franquias, né? Como eu estudei teologia e fui pastor há muito tempo, eu poderia simplesmente entrar numa franquia dessa. Eu pegava, fazia um curso, fazia adaptação para eles, né, para me habilitar a entrar nessa franquia. Então nessa franquia eles dizem, olha, a nossa igreja tem uma mídia muito forte, tem um marketing muito forte, tem televisão, tem público, então essa franquia vai ser o quê? Toda entrada que der, você fica com 30% e a franqueadora fica com 70%. Então coloca lá o nome da instituição religiosa, né, não da igreja, o marketing cai em cima, eles fazem todo o investimento inicial e agora você é o bispo daquela igreja. Então ali vou ter que trabalhar, vou ter que puxar mente e fazer muitas campanhas, né? Então ele tem que fazer fogo santo, manto de Israel, água sagrada do Jordão, tem que fazer todo tipo de trabalho, porque tem que entrar dinheiro. Se aquela franquia der lucro, continua. E eu fico rico. Se não der lucro, eles fecham. Vocês já notaram que tem algumas igrejas que de repente se estabelecem em determinado local e com o tempo fecham? Porque não deu lucro. Não é missionário. Eles ali estão atrás do lucro. Como não é uma questão de ensinar e buscar salvação, também tem lucro. Então muitos assim se elevam através desses falsos profetas e falsos cristos. Mas fazendo o princípio, falsos profetas agora entendemos. E os falsos cristos? Pelo mundo inteiro, já muitos têm aparecido dizendo ser o próprio Cristo. O próprio Cristo. Aqui no Brasil, tem um que é muito conhecido, mas ele já está tão velho, eu não sei se ele já desencarnou, aquele em Cristo. E veja, ele tinha seguidor, dizendo, não, eu sou o filho de Deus, né? E tudo, e havia lá os seguidores, as seguidoras, para você ver como acontece. Porque a pessoa diz assim, um falso profeta, ele é até mais fácil a pessoa seguir. Mas o Cristo, né? O Cristo mesmo, o Filho de Deus, e ainda aparecer quem vai seguir. Então, essas pessoas poder ter determinados conhecimentos, então eles operavam milagres. Como diz na acepção teológica, os prodígios, né? Os milagres, são fenômenos excepcionais, que seriam fora da lei da natureza. Mas como isso aconteceria? Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por sobrenatural. Maravilhoso, miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. É como nós falamos ainda agora, aquela questão do bandeirante que colocou fogo em um produto inflamável, né? E os índios, porque não conheciam aquele produto, então achavam que seria água, ia queimar os peixes, né? Iriam queimar os peixes, e assim por diante. Então começam a buscar fenômenos
e apresentar determinadas questões como se fosse uma lei da natureza, um milagre. Veja, uma lei assim que foi colocado aqui no nosso estado e se espalhou por todo o Nordeste, porque a capitania de Pernambuco era mais forte na produção de cana, é quando trouxeram os escravos para trabalhar. Já os escravos. Realmente, os africanos naquela época não tinham leite em abundância como se for encontrar aqui. Porque aqui os holandeses, os judeus, que era quem controlava toda a produção, inclusive, né, a cana de açúcar aqui no Brasil foi introduzida pelos judeus. Os holandeses, né, aprimoraram, por isso que Pernambuco era muito rico na época, né, eles puderam ver um problema, né, que era o seguinte: tinha a manga que já vieram com os descobridores do século da Índia, né, então tem a manga aqui, os pés de manga, então os escravos chupavam manga. Eles disseram, para eles não consumir muito leite, porque se queria dar prejuízo, né, vamos dizer o seguinte: vamos agora criar e de alguma maneira ensinar que se chupar manga e tomar leite, o senhor morre. Né? Você já ouviu falar muito disso? E eu passei muito tempo acreditando nisso. Quer dizer, foi criado na questão do quê? Então o falso profeta, aí criou isso, dizendo faz mal. Mas veja, se você hoje vai tomar um sorvete de manga, não tem leite. Abacaxi não tem leite. Tem algumas coisas que não combinam bem, mas não é aquela coisa que é morto na serra. Então muitas vezes a pessoa já com aquele problema psicológico, né? Psicológico, aí já é. Então veja, eram criadas coisas. Se nós formos aqui relembrar, tem muitas coisas que foram criadas, mas isso por falta do conhecimento. Isso por falta do conhecimento. Então, para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez que é encontrada a causa, reconhece o fenômeno por muito extraordinário que pareça, mas não é não é uma aplicação da lei natural. Então, por esse motivo, muitas coisas no nosso ideário popular aqui do Nordeste se tornaram uma coisa que era difícil de ser resgatada, porque foram ensinadas. Uma coisa que os judeus criaram aqui no Nordeste, que aqui tinha muitos, né? A primeira sinagoga da América do Sul é do Recife. A primeira sinagoga da América do Sul é do Recife. Então, esses judeus que tinham muito, quando teve a Revolução Pernambucana, muitos fugiram aqui para o Agreste, para muitos cantos, e outros foram para a Europa. E teve um pequeno grupo que foi para os Estados Unidos, que lá não tinha nada, era país muito pobre, chegando os protestantes, né? Mas tinham a mesma empresa holandesa que tinha aqui no Recife, tinha também lá nos Estados Unidos, ali em Manhattan, né? Era um porto. Então foram para lá, né? E terminaram levando para lá os conhecimentos e tornaram hoje o que é os Estados Unidos. Poderia ser aqui. Então eles criaram muitas coisas naquela época. Então as crianças judias que fugiram por aqui, a Inquisição perseguindo para matar, eles sabiam que os judeus conheciam os astros. Mas os pais preocupados, o que é que eles diziam? Os pais preocupados diziam, olha, não aponte para as estrelas. Porque se tivesse menina apontando para as estrelas e dizendo tal coisa que os pais passavam esse conhecimento, né? Se apontasse para as estrelas, os inquiridores podiam ver e dizer aquilo ali é filho de judeus. Porque os judeus mudaram os nomes para nome de animais, nome relacionado, para fugir da Inquisição. Então o que eles fizeram? Então diziam, olha, não pode apontar para o céu, porque se apontar, cria vergonha. Apontar, cria vergonha. É isso. Veja outro costume que também foi criado. Então veja que muitas coisas é colocado, em determinadas circunstâncias, o chapéu de couro. Aquele chapéuzinho pequenininho, muito usado no sertão. E um detalhe, que é que aquele chapéuzinho protege do sol? Porque ele é bem pequenininho, né? Bem pequenininho, né? Porque aquilo protege do sol. E é quente. O couro. Aquele chapéuzinho de couro, por que ele prosperou? O sertão. Porque os judeus que fugiram, eles tinham a reverência de usar o kippah, principalmente aqueles judeus mais, digamos assim, mais
tradicionais. Usava o kippah. Mas se ele fosse botar um kippah, identificava que era um judeu. Aí o que eles fizeram? Um chapeuzinho de couro para substituir o kippah. Para substituir o kippah. E assim muitos costumes foram colocados. Então, da mesma maneira, muitos começaram a colocar questões religiosas como se fosse de Deus, não tem nada a ver com Deus. Quer ver uma coisa que não tem nada a ver com Deus? E hoje toda a igreja pede o dízimo. Por quê? O dízimo foi instituído, todo estudante da Bíblia sabe. Na época que o povo hebreu era uma teocracia. Era um governo que era administrado por sacerdotes. Eles traziam as primícias, 10% daqueles que colhiam para poder alimentar a classe sacerdotal, que isso já veio lá desde o êxodo. Aí, quando foi certo tempo, o povo queria um rei, queria mudar, sair da teocracia e passar para um rei. Aí o profeta Samuel disse: olha, vocês querem rei, mas o rei vai cobrar impostos de vocês, o rei vai treinar exército, porque eles não tinham exércitos para as guerras. Então ali começou a cair a teocracia. E o povo não precisava mais pagar. Era o único imposto que eles pagavam. Certo? Mas acontece que continua essa mesma prática. Não, aí tem que ser. Então pegam palavras que eram faladas dentro da aplicação para uma comunidade completamente religiosa, uma comunidade teocrática. Então a família, toda a tribo de Levi foi a tribo sacerdotal. Então eram levados os alimentos para alimentar os sacerdotes. Mas acontece que hoje não, continua apresentando a mesma coisa, né? Então a pessoa, além de se sacrificar, pagar tantos impostos, né, que nós pagamos demais, tudo que nós compramos são muitos impostos. Você aí vai comprar um quilo de feijão, você está pagando quase 30% de impostos. Tudo que você compra, energia, quase 30% de impostos. É imposto de tudo. E você vai pagar um imposto religioso? Então é só uma questão de quê? De racionalidade, como diz Paulo. Monta a instituição e bota uma questão voluntária, sem valor e sem percentual. É claro que toda tem que se manter, como aqui tem que se manter. Mas é o quê? É uma questão voluntária. Cada um doa o que quiser, quanto quiser. Então aquilo que não é imposto à pessoa, né, com o valor certo, né, e colocam mais naquele conhecimento. Se não fizer isso, você está roubando a Deus e está perdido, porque Deus não tolera ladrões. Baseado numa passagem de Malaquias que diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Mas aquilo ali era para uma comunidade religiosa. Não era para uma questão comum que nós temos hoje. Então são questões que vai assim se apresentando. E para começar a concluir, tem uma, falando dos falsos profetas, uma questão que é bem explícita nesse capítulo, quando diz: não creiais em todos os espíritos. Isso quem falou foi João. Na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, quando diz: meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aqui ele está falando o quê? Já para os desencarnados. Olha, e o que acontece, isso dentro do meio espírita, aí vem espíritos que não tem nada a ver com nenhum tipo de elevação, espíritos enganadores. Muitos médios recebem esses espíritos enganadores achando que são espíritos elevados, porque falta o critério de analisar a origem desses espíritos. E dessa maneira traz muitas vezes desunião, traz desarmonia, o médium fica completamente
completamente absorvido nessas coisas. O Espiritismo revela, entre outra categoria bem mais perigosa dos falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade. A erraticidade é o período, em que o espírito está desencarnado, na transição para receber uma nova encarnação, é chamada de erraticidade. E tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então isso acontece com muita frequência com as reuniões mediúnicas. E muitos médios são levados porque recebem só espíritos superiores. Você só vê muito recebendo somente Bezerra de Menezes, Meimei, Vitor Hugo, João, o Evangelista, Paulo, e muitos dizem até que recebem o próprio Cristo, Maria de Nazaré. Ninguém está recebendo aquele espírito que está quase no mesmo nível. Recebe a Francisco de Assis. É só espírito de, olha aqui, vamos agora ver o conhecimento, Vamos ver o conhecimento. Certa vez uma pessoa me apresentou um livro, não vou mencionar o nome, que era um espírito muito elevado, Giordano Bruno. Foi um dos grandes mártires e homens espirituais, se não me falha a memória, do século XVI por aí. Mas quando ali eu posso estar completamente errado, mas quando eu vi a questão do livro, assim, não tinha muito a ver com a obra do Giordano Bruno aperfeiçoada. Então nós precisamos ter critério e precisamos, como disse o apóstolo Paulo, um culto racional. E como nos diz aqui João, meus amados, provai e vede se os espíritos esses procedem realmente de Deus. Não se elevar por nome, que geralmente espíritos superiores não dão nome. Você está vendo dando nome? Vocês veem muito apresentando um amigo, Às vezes dá até nomes sem muita importância, já para não estar ligando. É como fez o próprio codificador. Por que Allan Kardec não usou o nome dele para promover toda a obra dos ensinamentos espíritas? Allan Kardec ninguém conhecia. Depois veio se conhecer através, que foi um sacerdote do livro, mas que para os franceses naquela época não tinha nenhuma importância. Mas o professor Rivail era um homem conhecido em toda a França, pela cultura, pela moral, mas ele não usou o nome, que era para as pessoas realmente acreditarem na mensagem. O nome não influenciava. Hoje, a gramática da França está lá do professor Rivail. Para vocês verem, a tipo intelectual, bom, mas não usou o nome. Então, muitas vezes, a pessoa recebe uma mensagenzinha, aí está lá, no final, aí coloca lá, um espírito bem elevado. Vamos com calma. Vamos analisar. É não descrer, nem crer. Mas Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Então, às vezes, vem com aquela voz mansa, vem com aquela voz, com aquela mensagem parecida, porque pesquisa, mas dá um pouco de tempo. Jesus nos disse, olha, a árvore se conhecem pelos frutos, mas os frutos demoram. Você planta a árvore, ela vai germinando, vai nascendo, leva um tempo para começar a dar os frutos. Então não é de uma hora para outra. Certa feita, nós estávamos aqui mesmo na cidade de Caruaru, e uma pessoa começou a fazer uma crítica muito forte para Divaldo.
E depois eu pensei, a pessoa pegou e me deu a informação. Eu digo, bom, a pessoa que está formando, está fazendo as críticas, quais são os frutos dela dentro do trabalho do Espiritismo? Quais são os frutos? Divaldo, quais são os frutos? Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então você vai conhecer pelos frutos. Por exemplo, aqui no Bezerra de Menezes. Quem frequenta aqui há mais tempo sabe quem são os trabalhadores de sempre. Então aí tem o quê? Tem os frutos. Aqui todo mundo conhece o Val, todo mundo conhece Sebastião, todo mundo conhece Soares, de muito tempo. Isso são o quê? São raízes e são frutos. Mas se de repente chega uma pessoa que está começando a criar uma raizinha, ainda nem saiu o galho, nem as flores para fazer fruto, aí já quer transformar tudo, está tudo errado aqui, está tudo errado. Deixe dar tempo para que o fruto se desenvolva, apareçam os frutos e os frutos provem que é bom. Então isso leva tempo, isso leva tempo. Foi o que Jesus passou para os discípulos. Tenho muitas coisas para vos dizer agora, mas vocês não podem suportar. E foi necessário esperar mais quase 2000 anos para vir a terceira revelação. Então é necessário dar tempo. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. E as obras não é de momento, as obras é de muito tempo. Todos nós cometemos erros. Então, cometendo os erros, a pessoa vai vendo justamente essas obras. Mas fulano daqui a pouco tempo trabalha, pronto, vamos ver que está esse tempo. E fulano, que chegou com ideia inovadora, um negócio muito bom, quais são os frutos? Então isso vai maturar. E são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, que são a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliam os corações, e sem apoio das palavras apresentam os atos, poderiam dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestindo longas túnicas, né? Ele aqui fazendo a figura, que é aqueles que se apresentavam como os conhecedores de tudo e superiores a todos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Desconfiai. Então, os falsos profetas, é assim que eles atuam. Então, nós vamos conhecer pelos frutos. E como nós vamos conhecer pelos frutos? Nós precisamos conhecer os frutos. E como se conhece os frutos? É estudando. O Espírito de verdade deixou para nós essa orientação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Isso na terceira revelação. Espíritas, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Na primeira revelação, já foi nos revelado lá. Meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus, na segunda, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sempre buscando, então a gente tem que buscar o conhecimento. E o conhecimento nós buscamos é estudando, é pesquisando. E cada um buscando aquilo do seu coração. Não é acreditar no que está falando, quem está falando. E não desacreditar, mas pesquisar para ver se é daquela maneira. E daquela maneira ele vai encontrando, vai desenvolvendo e vai começando a compreender. E não se preocupar com uma foto, mas se preocupar com o filme. O filme é uma história. Que Deus abençoe, nos fortaleça, para que possamos termos a orientação divina e sabermos escolhermos os bons filmes.